Bem, quando eu falava sobre as questões que envolvem, as relações neuróticas, eu cheguei a falar que nós abordaríamos a questão da moral, que é tão diferente da ética e que muita gente desconhece. Na realidade, para fazer tal abordagem, eu vou precisar de mais tempo para a publicação disso no YouTube. Então eu vou fazer de forma segmentada. Então vamos começar pela questão do próprio princípio da civilização ocidental, que é a democracia. Imaginemos, 600 anos depois de Cristo, Grécia, principalmente Atenas, berço da civilização, berço da democracia. O que a gente entende por democracia? É uma sociedade formada por iguais. Nessa sociedade formada por iguais, o que você vai encontrar dentro dessa sociedade, dessa dita sociedade? Em Atenas, principalmente, os debates filosóficos. Os filósofos falando sobre as suas opiniões, sobre as suas formulações. E emerge a figura de Platão. Platão, ele começa a perceber que aquela sociedade era uma sociedade, na realidade, muito competitiva. Porque é muito difícil na democracia, você botar o dedo na cara de alguém e dizer assim, eu não concordo com você. Isso aí gera discórdias. Então ele percebeu que a democracia, essa sociedade de iguais, na realidade, era uma sociedade que se rivalizava, na essência da palavra. Ou seja, essa sociedade era uma sociedade que tinha pretensões. E que pretensões são essas? Pretensões de ter a razão. Pretensões de ser os donos da razão. E Platão foi muito, muito inteligente ao perceber isso. Porque essa sociedade de pretensiosos, na realidade, era uma sociedade desigual. E ele precisou, ele bolou, ele esquematizou, ele fundamentou uma forma pela qual ninguém pudesse ir contra as verdades que ele dizia. Então ele começava assim, ele perguntava assim para as pessoas, o que é o belo? Aí a pessoa dizia, o belo é aquela escultura do cavalo de Marco Aurélio. Marco Aurélio sou eu, mas não é Marco Aurélio daquela época não, tá? O belo é aquela flor, o belo é a natureza, e ele dizia não. Isso não é o belo, isso é uma expressão da beleza. Então ele dizia que existia na realidade uma essência da beleza. E assim ele fez, com essa ideia da essência, ele conseguia calar qualquer pretensão de qualquer filósofo que viesse a combater as ideias dele. Então, ele passou a ser, ele cria e estabelece exatamente nesse momento a transcendência filosófica, ou seja, o que é o amor, o que é o belo, o que é a vida, tudo, na realidade, não é aquilo que exista, mas sim a essência daquilo que existe. Então, na realidade, o que ele cria é uma essência que justifique a existência. E quando ele faz isso, ele estabelece a transcendência filosófica. Exatamente, Ele faz com que as pessoas acreditem, e tenham a pretensão de deixar de ser o que são para pretender ser o que não são e que jamais serão. Daí vem aquela questão do amor platônico, o amor idealizado,
Ele foi o senhor das idealizações e que existe até hoje. Nós idealizamos pessoas, nós idealizamos amores, nós idealizamos sonhos de vida, nós idealizamos projetos e muitas vezes nos frustramos porque não conseguimos realizar. Então, essa é a grande questão em que Platão consegue, então, se tornar o juiz das pretensões. E é a partir desse juízo que emerge, né, a regra. Então, ele estabelece uma regra para julgar as pretensões, baseados no quê? Na transcendência filosófica. Então, ele passa, em realidade, a contar com as regras, com as normas, com as leis que ele estabelece, fundamentando isso. Então ele é o formulador, e ele é o questionador, e ele é o juiz de todas as pretensões. E é exatamente daí que emerge o princípio da moralidade. E a moralidade, quando você julga as pretensões, quando você começa a negar a existência e sim a transcendência, ou seja, tudo que é tangível não é tangível, tudo está na essência, tudo está numa ordem superior, incompreensível, e a partir daí ele estabelece as leis essas que podem julgar, ou melhor, subjulgar, submeter, assujeitar a pessoa, o ser humano. E aí emergem os preceitos da moral. A moral, ela nasce, como a filosofia também nasce meio suja, né? De uma grande manipulação do ser humano. E até hoje nós somos manipulados, né? Porque a lei, ela organiza de acordo com os interesses de quem tem o poder de julgar as pretensões. Então, dentro desse aspecto, emergirão outras, mas só 300 anos depois que as ideias de Platão serão combatidas, né? Serão combatidas pelos filósofos corporalistas. Mas nós chegaremos até lá. Nós vamos finalizar essa primeira abordagem sucinta sobre a questão da moral, para depois eu poder dar continuidade a essa abordagem com mais explicações sobre essas questões da moral, né? Agora lembre-se do amor platônico, que é uma grande ilusão. Você deixa de ser o que você é para você pretender ser o que você não é e jamais será. Fica essa pro dia. Um bom dia para vocês.